Pessoal, agora vamos dar continuidade com a palestra chamada Grafeno e Composites, Juntos e Mais Resistentes. O palestrante será o Terence Barkan, diretor executivo do The Graphene Council, um dos mais renomados institutos de pesquisa e divulgação e trabalhos em geral com o grafeno no mundo. Então, o Terence já está aqui conosco, remotamente, mas está aqui conosco. Well, thank you very much for inviting me. Obrigado pelo convite. I'll be speaking in English, Vou so falar I em apologize. inglês. Peço desculpas até por isso. In particular, I'm going to discuss the E eu use vou of graphene discutir in com vocês composites. o uso do grafeno nos materiais compostos, nos compósitos. Next slide, please. Próximo slide, por favor. If you're not familiar with the Se Graphene vocês Council, não conhecem o nosso instituto, o Conselho do Grafeno, we are the largest and the nós oldest trade body somos for the o sector, organismo comercial mais antigo e o maior para esse setor. connecting more than 30,000 Nós material conectamos scientists. mais de 30 mil cientistas de materiais. And I'm very happy to say that E for é a uma number satisfação of months dizer we've had que an já por office vários meses nós temos um in escritório no Brasil, at the McGrath Institute at the Mackenzie University in São na Paulo. Universidade Mackenzie, em São Paulo. Next slide. This slide just shows you E a esse few of the slide member mostra para companies that we vocês have. as empresas associadas que temos conosco. What's important to note Olha, o que é is importante that we notar have aqui é que the entire spectrum of nós members, cobrimos graphene todo o espectro, producers desde produtores do grafeno, and graphene users, usuários do grafeno, and university researchers, também application universidades, developers. pesquisadores, desenvolvedores de aplicação, todos esses. Next slide, please. Próximo. So I'll discuss briefly Rapidamente, eu vou discutir com vocês os diferentes tipos de grafeno que nós temos, especially used in composites. que são usados especialmente em compósitos. It's important for everyone to know that É graphene is importante not que just saibam one material, que grafeno não é o único material. but as you all probably are very Como aware, vocês já it's devem actually saber, a family of o materials. grafeno, na verdade, é uma família de materiais. And this includes from Isso single carbon inclui layer to 10 layers o and materials that carbono isolado e outras tantas camadas de carbono em acoplamento aqui, como podem ver. Next slide, please. Próximo slide, por favor. So why are people looking to use graphene? Por que as pessoas especially in buscam usar o composite grafeno, especialmente no material compósito? As you have heard many times, Como já graphene ouviram is várias vezes, é um material de grande resistência, ele é leve, conductive, ele, na verdade, tem bastante condução elétrica também. and it is the first of a whole family of E é o two-dimensional primeiro de uma grande família de materiais bidimensionais. This amazing material behaves differently Esse material incrível se comporta diferentemente, because at the two-dimensional or atomic porque layer, na camada quantum effects atômica, a bidimensional, o efeito quantum acaba entrando em ação. Next slide, please. O próximo. So when we look at graphene materials, Temos aqui os materiais de grafeno, e isso inclui materiais de camada única, CVD, como temos aqui, and multiple layers, 1 to e 3, materiais 2 to de 5, várias 7. camadas, de 1 a 3, de 2 a 5 e assim por diante. Next slide. Próximo. Besides just the layer count, Além da contagem aí das camadas, o grafeno também é definido by the amount of oxygen it contains, de acordo com o seu teor de oxigênio. graphene oxide, O óxido de grafeno, graphene oxide, o óxido de grafeno reduzido também. and very important when using graphene with other materials. Quando usamos o grafeno com outros materiais, é importante saber que ele pode assumir várias funções, pode ser funcionalizado, como diz o professor. Functionalization A simply means funcionalização adding other significa chemical agregar or outros produtos químicos ou elementos ao grafeno em si, especially to allow it to be especialmente incorporated para into permitir other que ele materials. seja incorporado em outros materiais.
The Graphene Council has identified Olha, o more than Conselho de Grafeno 45 identificou mais de 45 grandes mercados for graphene materials. para a utilização de materiais de grafeno. And composites happens to be one of Os the compósitos, most na prominent. verdade, são uma das áreas de mais destaque, uma das principais áreas. Next slide. Próximo. This slide is an example Esse of how slide mostra o exemplo de como o grafeno pode ser incorporado em várias matrizes, olha só. For example, it can be put Por into a exemplo, thermoplastic, ele pode ser colocado num termoplástico, thermoset resin, numa resina termofixa or, for example, elastomers or rubber ou products. em elastômeros, produtos de borracha. Next slide, please. Vamos para o próximo. What's very interesting about E graphene o que é muito is that interessante it can be sobre o used grafeno é que ele pode ser utilizado em praticamente todos os tipos de materiais plásticos. Graphene has been used and O is grafeno used vem today sendo usado, está sendo usado hoje de fato em vários materiais como nylon, PET PET, or PEEK, a very ou high PEEK, density né? plastic. Um plástico de altíssima densidade nesse caso. The application areas for As áreas de graphene aplicação are para o extremely grafeno wide. são muito amplas, olha só. And what's very important today, O que é and muito also importante especially in hoje, Brazil, especialmente aí no is Brasil applications também, in aerospace, é ter as aplicações na área aeroespacial e na área de transporte. especially when you want to add lightweighting and Especialmente quando a strength gente to quer reduzir o peso e aumentar a resistência de um material. Next slide, please. Vamos ao próximo. So this slide will show you all Esse of the slide different mostra aqui attributes os and atributos ways that graphene diferentes, can improve a material. como o grafeno pode melhorar um material. Typically, an additive can only Olha, um improve aditivo one, consegue two melhorar aspects of a um material. ou dois aspectos de um material apenas. Graphene is really unique O at grafeno, ele é bem UV único. protection, Ele pode fornecer proteção contra raios ultravioleta, pode reduzir a inflamabilidade, add electrical conductivity, afetar, diferenciar a condutividade elétrica, improve impact resistance melhorar and toughness. a tenacidade, a resistência ao impacto. And it does this E o grafeno faz isso ao mesmo negative tempo, trade-off. sem ter nenhuma compensação negativa. Next slide, please. O próximo. This slide is an example Esse slide of mostra um exemplo da Universidade de Manchester, showing how graphene can be used mostrando for como o injection molded grafeno plastic. pode usar para plásticos que são injetados em moldes. And what I haven't mentioned yet Olha, is não that when mencionei graphene is ainda, used mas in quando all of these o applications, grafeno é utilizado em todas essas aplicações, it is typically used in normalmente less than ele é 1% utilizado a menos de 1% do peso. Essa é a proporção. sometimes by Em tenths alguns or casos, hundredths of a é percent, 1/10 ou 1/100 do peso. which is truly astounding, O que é because incrível, it né? doesn't change Nessa proporção é the incrível, porque isso não altera os processos nor does it require specialized e equipment. também não requer equipamentos especializados na sua produção. Next slide. O próximo. Graphene has matured to the point where O it is grafeno incorporated in amadureceu, products já like foi the Ford incorporado Mustang. em produtos da Ford e já está sendo comercializado. In this case, Nesse Ford caso was using aqui, the a graphene Ford material usava o grafeno para melhorar aí a transportabilidade dos seus veículos. and add toughness to E parts também that para adicionar a tenacidade de peças que vão lá no compartimento interno. they are now on the third generation of Estão these. agora já na terceira geração usando esses produtos na Ford. There's another example of Nós how temos um graphene can outro be used exemplo de como o grafeno pode ser utilizado usando a pultrusão. It improves the thermal transfer, Melhora a transferência térmica e também aumenta, nesse caso aqui, a quantidade de produtividade, a produtividade. This is another important aspect Nós of temos graphene. um outro aspecto importante do grafeno aqui.
Typically, graphene is added to Olha, materials normalmente to o grafeno é improve agregado aos materiais para aumentar a resistência, ou outros aspectos, como mencionei. Mas, com frequência, a gente acaba descobrindo que ele melhora a trabalhabilidade e a capacidade também, which of course has economic value. que, claro, traz um valor econômico também. Next slide. Próximo. This is another example Aqui nós of a temos um different outro type of exemplo composite. de um outro tipo de compósito For example, for wire and cable, para sheathing or fios covering, ali na blindagem de cabos. Olha só. graphene can improve the resistance Ele pode between melhorar a chemical or harsh resistência a químicos ou ambientes hostis, onde serão instalados, pode agregar também mais resistência, enquanto mantém a flexibilidade desse material. environment. Next slide, please. Próximo. This is an example Nós temos aqui um of a exemplo fiber real composite part de um compósito reforçado por fibras. that has been put into use Essa peça in the que United foi Kingdom colocada for the railway line. numa linha ferroviária lá no Reino Unido. It replaces heavier and more E expensive substituiu estruturas metal frames, mais caras de metal, mais pesadas, claro, também. and the advantage, of course, is E that a it will vantagem not nesse corrode caso é que, na verdade, não há corrosão, não há nenhum tipo de ferrugem. It's faster to install É muito mais rápido para instalar também and it saves money. e economiza dinheiro. Next slide. Vamos ao próximo. This is a very interesting Nós temos example aqui um exemplo muito interessante. where the entire body of this Toda a carroceria sports car desse carro aqui is made with carbon foi reinforced feita fiber, com fibra reforçada com carbono. and the reason why it was used, it reduces Olha, the foi amount usado of weight porque reduz o peso, claro, isso é necessário. but it was also used for the E brake também foi utilizado aí para o compartimento dos freios, to improve the thermal transfer para melhorar a transferência térmica, para remover o calor dos freios. by adding strength. Isso também agrega resistência. Isso significa, portanto, que nós podemos utilizar menos camadas de reforço de fibra no compósito. That helps to save money. E isso ajuda a also economizar cost, dinheiro, mas também tempo, as well as the weight. assim como reduz o peso. Next slide, please. And yet another example Nós temos where graphene mais is um used exemplo onde o today. grafeno foi usado. Ele é utilizado nos dias de hoje, aqui nesse caso. Graphene takes carbon fiber reinforced plastic Bom, nós usamos os plásticos reforçados por fibra de carbono, and improves them. associado ao grafeno. E a gente aprimora os produtos, chegando a uma taxa de 50%, 70% quando comparamos com materiais não tratados com grafeno. Então, a melhoria em várias características. This is an example of a bicycle Nós temos o exemplo dessa bicicleta que eu estou mostrando for aqui. aerospace, Mas na área aeroespacial, especialmente falando aí satellite. em satélites, Now, you also see a fast growing também nós civilian temos o space uso program. cada vez mais atualizado em programas de civis mesmo, não é apenas na área espacial. Existem objetos aí que são usados na área aeroespacial There are many pelos examples civis. where E há high-performance muitos materials exemplos onde os materiais de alto desempenho podem ser aprimorados ainda mais com a adição do grafeno. Next slide. So where are we today? Onde estamos hoje? Vamos olhar esse gráfico. Graphene was isolated in O 2000, grafeno foi isolado no ano de 2004. Nobel Prize E awarded aí in o 2010. prêmio Nobel foi concedido em 2010. Were very high expectations Havia for altíssimas expectativas para o grafeno naquela graphene, but época. it was expensive, Ele era um material caro, entretanto. difficult to produce, Era difícil de produzir difficult to use. e também difícil de usar. Today, in 2020, Já nos anos atuais, em 2021, we have dozens and nós dozens temos of centenas, na verdade dezenas e dezenas de empresas que sabem como produzir o grafeno já em altos volumes companies, consistent quality e com qualidade consistente and competitive pricing. e também com preços competitivos. What's equally important O que também é importante is we have built a body of é knowledge que a gente on how construiu o to nosso effectively conhecimento use this material sobre como usar esse material eficazmente. and
quite honestly, Olha, para ser honesto com vocês, nos dias de hoje, we are past the point of questioning if já graphene não works. questionamos mais se o grafeno funciona. We know it works. We have Sabemos enough que data, sim funciona, já temos dados suficientes, exemplos we suficientes, have the investments that have been made e to já produce foram it at feitos volume. investimentos para produzir o grafeno em volumes altos. The next step is simply A adoption by próxima etapa é ter a adoção pela indústria apenas. And that's a big part of what the Graphene Council helps companies to do. O grafeno, então, ajuda as empresas o nosso conselho, na verdade, ajuda as empresas a compreender como usar o grafeno. In this next slide, Nesse slide aqui, we just want to show the complexity gostaríamos of de the mostrar supply chain aqui a of the complexidade da cadeia de suprimento dos compósitos. composites. Although we've made great progress with A gente graphene, fez muito progresso com o grafeno, não é? it is still a material that we Ainda need some assim, expert advice é um to material que understand requer how to especialistas apply para que possamos conhecer como aplicá-lo. it. You have graphene producers, Nós temos os produtores de grafeno e nós temos application developers, também os desenvolvedores de aplicações de grafeno. and they need to work together E precisam with the trabalhar composite em supply conjunto chain com a cadeia de suprimento de compósitos, to make sure that the customer para gets the garantir value que o cliente vai receber o melhor valor pelo seu produto. out of using graphene A partir aí do uso do grafeno, to solve important engineering para problems. solucionar problemas relevantes de engenharia. It is quite common that companies have Olha, declared geralmente net as zero empresas goals declaram os objetivos de zero de emissão de CO2. Almost every automobile company As empresas has made a target automotivas estabeleceram essas metas de of electric vehicles. só fornecer veículos elétricos até uma certa data, não é? Por exemplo, até o ano de 2030, 2035 existe essa meta a ser atingida. If countries, governments, Se os and companies países, are os ever going governos to e as achieve net empresas zero, quiserem sim atender aí o net zero, que é o zero de emissão de carbono, they must use essas advanced empresas materials. têm de usar esses materiais extremamente avançados. Legacy materials will not Os get materiais us to net zero. legados não vão nos ajudar a atingir essa meta do zero de carbono. Next slide, please. O próximo. I just want to share that E agora the gostaria Graphene de Council compartilhar que o conselho, nosso conselho do grafeno, currently conducting atualmente a composite conduz testing project. um projeto de testes com compósitos. We have 15 different types Nós of temos graphene 15 materials diferentes tipos de materiais com grafeno that are today being tested e que head-to-head hoje são testados de maneira comparativa for composites applications. para as aplicações de compósito. When the test results have been completed, Quando os resultados dos testes estiverem disponíveis, we will share the high-level nós results vamos with the compartilhar os resultados gerais com a indústria, industry to provide trusted, para third-party fornecer data dados de terceiros confiáveis, how graphene actually works. demonstrando como o grafeno funciona nos compósitos. Next slide, please. Vamos ao próximo. So I'm going to conclude E eu vou and just concluir a minha suggest palestra sugerindo para todos vocês that if companies are interested to que se as understand empresas how to quiserem use entender graphene, mais sobre como usar aí o grafeno, the Graphene Council is an o independent, nosso conselho é uma organização neutra, independente, com especialistas, and we can connect companies e nós with podemos conectar as empresas com os desenvolvedores de aplicações para desenvolver as soluções. next slide, please. Próximo. So I'll just leave that. If you Vou have questions deixar essa about the mensagem Graphene aqui para Council, vocês se tiverem perguntas sobre o nosso conselho, o Graphene Council. Fiquem à vontade em nos contatar. please reach out. Não deixem de entrar em contato, por gentileza. And also remember, we have E a colleague lembrem-se, working a for us gente tem um in colega São Paulo trabalhando para nós aí em São Paulo. who can communicate with E you. vocês podem se comunicar com ele em português. Thank you very much. Muito obrigado. I'm happy to take questions if we have time. Terence, very interesting in your lecture. We have some questions.
we are going to call Marli, the translator, and I'm going to ask the question in Portuguese, and Marli is going to translate. Ok? A primeira pergunta. Você tem informações sobre o uso do grafeno com resina rígida de PVC? Do you have information on the use of graphene with the rigid PVC resins? Do you have information on that? Yes, actually, there's use of graphene in polyethylene, for example, for high pressure pipes that is being used today, as one example. Sim, há exemplos disso. Sim, há alguns exemplos disso. Can you please repeat the answer, please, so that I can translate? Yes, graphene is being used with polyethylene material O grafeno está sendo usado com materiais de polietileno in high pressure pipes. em tubulações de alta pressão. And in addition, I showed a slide with the different types of plastics. E eu mostrei um slide com os vários tipos de plástico lá. We have not yet found a plastic that does not take advantage of graphene. A gente ainda não encontrou um plástico que não seja muito bem utilizado com o grafeno. Ok, mais uma pergunta. Qual o principal foco de uso do grafeno? What is the main focus of using graphene? What are the main areas of application for graphene? Resistência, elasticidade, estabilidade térmica, carga, entre outros. Well, strength, stability, thermal stability, loading, among others. What are the main areas that will benefit from the use of graphene? The answer is yes. Bom, a resposta é um grande sim, diz ele. Now, in all seriousness, I showed that the graphene adds to strength, thermal transport, electrical, etc. Typically, when you're using graphene, you're trying Tecnicamente, to quando você usa o improve grafeno, one, você maybe tenta two melhorar specific attributes. uma ou duas qualidades, um ou dois atributos, mas sim melhora várias coisas. Já mencionei a área de transporte também, como eu mencionei na minha apresentação, condutividade elétrica. It really depends on your specific application. Vai depender da aplicação específica. Ok, mais uma pergunta. O grafeno é visto com o uso de resinas nobres como PEEK. Graphene is used with PEEK, as you said in your presentation, right? Yes. Você vê aplicações em resinas mais tradicionais, como epóxi, poliéster e até o ABS? Do you see it being used with more traditional resins like epoxy, polyester, ABS. and ABS? Yes, absolutely. The difference is, for example, when you're using PEEK, that's typically Quando when you você usa need o a PEEK, high temperature use. Você precisa de um And uso de so- alta temperatura. So, for example, with a thermoplastic, you might add graphene because you want the plastic to operate at a higher temperature. Com o termoplástico, você agrega o grafeno porque você quer que esse termoplástico atue em altíssima temperatura. With ABS, you might want to improve the toughness or the impact resistance. Com o ABS, você so- quer melhorar a tenacidade ou a resistência ao impacto, nesse caso. The beauty of graphene is that it can do so many things and has positive improvements that are almost always beneficial. Então, o que é bastante interessante com relação ao grafeno é que ele causa impactos positivos em várias áreas. Praticamente sempre existe um benefício com o uso do grafeno. For example, when you use other materials like carbon black, you can improve one attribute, but many times you have to accept a sacrifice. Por exemplo, com o carbon black, que é o negro de fumo, você às vezes agrega esse material e você conquista benefícios, mas às vezes existe uma compensação negativa. Because of the way graphene behaves, you can use a very small amount to get the improvement you want. Por conta da operação do grafeno, você pode usar em pequeníssimas quantidades para atingir os resultados desejados. But because you use very little of it,
you still get the full impact of the host material that you wanted to use in the first place. You're Mas not replacing a lot of material. já que a quantidade usada é bem pequena, você tem o material base com todas as suas funções preservadas, ou seja, a quantidade de grafeno é mínima, você não altera as características iniciais do produto, do material base. Okay, excellent answers. Thank you very much. Terence, we can only thank you a lot for all your help since the beginning. We started talking to you a long time ago because our intention was to have your presentation in our presential event, which obrigado, one Terry. had to be postponed. But we really hope to have you in our next event on Esperamos tê-lo graphene. de volta Thank aqui no you nosso very much. próximo evento falando do grafeno. Muito obrigada. If I could just say one thing, Brazil should be very proud of the graphene community that you've built. It is really impressive how much is going on in the country related to graphene. So we want to help you to continue. O Brasil deve estar orgulhoso aí da comunidade de grafeno que foi construída aqui na nossa região. Parabéns por isso e continue com esses esforços. Muito obrigada. Até. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.